Oi, meu nome é Rafael. Meu nome é Diego e nós somos do canal História Futebol Clube. Você sabia que Diego Maradona quase virou um personagem de Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica? E você sabia que o jogador Maradona também já foi apresentador de um talk show na TV argentina? Não? Então senta aí que a história vai começar. El Pibe, como era conhecido Diego Armando Maradona. Não precisa de grandes apresentações, né? Jogador argentino que rivaliza com o Pelé em termos de importância na história do futebol, nasceu em 30 de outubro de 1960, em Lanús, província de Buenos Aires. Esse ano, de 2020, eles nos deixa, então vamos falar um pouco desse craque. Maradona é originário de uma família pobre. Cresceu numa comunidade chamada Vila Fiorito, na periferia de Buenos Aires. Chegou a afirmar que muitas vezes a sua mãe deixava de comer para que os filhos se alimentassem. Em meio a toda essa pobreza, Maradona destacava-se nas partidas de futebol nos campos de terra de seu bairro. Aos 9 anos, ele já mostrava muito talento com a bola. Mesmo sendo pequeno e magro, deixava muito grandalhão passando vergonha. Diante de todo esse talento, ele foi selecionado pelo Estrelas Rojas, que era um pequeno time do seu bairro que disputava campeonatos infantis amadores. Obviamente, não demorou muito para o seu futebol no Estrelas Rojas despertasse interesse de times mais profissionais. Foi aí que o Argentinos Júniors foi o primeiro time a bater na porta da família, oferecendo a chance de Maradona atuar pelos Los Cebolitas, que era um time amador filiado ao time principal. Caso ele performasse bem, teria a chance de subir para o time profissional. E, em 1976, aos 15 anos de idade, depois de provar todo o seu talento, ele consegue uma vaga no time profissional do Argentinos Júniors, dando início à sua carreira meteórica. Avançando um pouco no tempo, com 22 anos já consolidado jogador de futebol contratado pelo Barcelona, Maradona passa a ter seus primeiros contatos com aquela que seria uma das maiores responsáveis por causar danos não só à sua saúde, mas à sua imagem, a cocaína. Maradona foi pego pelo doping algumas vezes. A primeira ocorrência foi em 1991, na época contratado pelo Napoli. O jogador foi então punido com 3 meses de suspensão. Não satisfeito com a punição, ele é pego novamente no mesmo ano no exame e dessa vez toma um gancho de 15 meses. O jogador foi expulso da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos pelo uso de efedrina, uma substância estimulante. Entre 2000 e 2005, Maradona passou por um tratamento de reabilitação em Cuba, mas em abril de 2004 ele fica a ponto de morrer com sérios problemas cardíacos e pulmonar devido à overdose de cocaína. Já em março de 2007, Maradona sofre uma nova recaída e acaba sendo internado com uma crise hepática devido ao uso abusivo, só que dessa vez de álcool. Ele afirma que não faz mais uso de cocaína desde a crise de 2004, porém ele usa o álcool para substituir a cocaína. Maradona foi casado com sua namorada de infância, Cláudia Villafañe, entre 1984 a 2003. Desse casamento nasceram 2 filhas, Dalma Néria e Giannina de Norá. Após o divórcio, porém, surgiram outros filhos de relações extraconjugais: Diego Sinagra Maradona, filho de Cristina Sinagra, Jana, fruto do relacionamento com Valéria Sabalain, e Diego Fernando, filho de Verônica Orreda. Além desses filhos, Maradona tem 6 processos de paternidade correndo na justiça. Após 9 dias internado no hospital, depois de uma bem-sucedida operação de um hematoma subdural, que ocorreu no dia 3 de novembro de 2020, ele é enviado para sua casa para repouso em Tigre, na região de Buenos Aires.
Porém, no dia 25 de novembro, Maradona sofre uma parada cardiorrespiratória e falece aos 60 anos de idade. O resultado preliminar da autópsia aponta que ele teve um infarto enquanto dormia, além de uma insuficiência cardíaca seguida de edema agudo no pulmão. Maradona é então velado na Casa Rosada, sede do governo argentino, e enterrado no cemitério Jardim Bela Vista, onde também estão enterrados seus pais. Em setembro de 2000, Maradona escapa ileso de um terrível acidente, quando sua caminhonete choca-se com um ônibus em Havana. Em janeiro de 2001, é abordado no aeroporto por agentes do fisco italiano, pois o jogador estava devendo 24 milhões de dólares em impostos. No ano de 2005, Maradona confirma a acusação do jogador branco. O lateral direito brasileiro afirmava que o massagista argentino da Copa de 90 dera água com tranquilizante para ele. Maradona chegou a apresentar um talk show na TV argentina chamado La Noche del 10, onde recebeu famosos personagens como Xuxa, Mike Tyson, Fidel Castro e até mesmo o Pelé. Em 1982, Maradona contactou o Maurício de Souza para a criação de um personagem infantil, nos mesmos moldes de A Turma do Pelezinho. Porém, o projeto foi interrompido por Maurício devido às constantes polêmicas em que o jogador se envolvia. Politicamente, Maradona tinha uma forte inclinação às posições de esquerda, sendo um fiel seguidor de Fidel Castro, defensor do chavismo na Venezuela, de Evo Morales na Bolívia e de Lula e o PT no Brasil. Já na Argentina, ele declarava apoio à família Kirchner. Depois de períodos de muito sucesso por Argentinos Júnior e Boca Juniors, Dieguito é contratado pelo gigante Barcelona, mas ali ele tem uma passagem relativamente frustrada. Digo relativamente porque o Diego conquistou a Copa do Rei e a extinta Copa da Liga, além de fazer parte do hall de jogadores barcelonistas que foram aplaudidos pela torcida do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Mas isso tudo ficou abaixo do que era esperado pela torcida catalã. Maradona era a maior contratação da história do futebol na época, e a expectativa era bem maior do que foi alcançado pelo gênio argentino. Hoje, os 3,5 milhões de euros são irrisórios, mas era recorde na época, e a história que tinha tudo para dar muito certo acabou dando um pouco errado. O período no Barcelona ficou marcado, além das conquistas, por uma contusão grave no tornozelo, uma doença hepática e longos períodos sem jogar. Além de problemas disciplinares, como a batalha campal contra o Atlético Bilbao, esses episódios minaram a paciência do clube com o jogador, fazendo com que a promessa sul-americana passasse de uma esperança negociável pelo clube catalão, fato que se consumou. Se antes Maradona era uma promessa de um gigante mundial, agora ele era tratado como um jogador de grande potencial, mas em sua segunda oportunidade em solo europeu. Só que agora, ao invés do gigante Barcelona, o time que El Pibe d'Oro iria defender era o até então pequeno Napoli, um time bem modesto do sul italiano, uma região que era um tanto quanto discriminada pela parte norte do país. Sua transferência em 1984 foi recorde na época, batendo os 3,5 milhões de euros do próprio Diego anos antes. Dieguito iria ganhar o coração dos napolitanos, mas antes tinha um mundo para conquistar. A Copa de 1986 iria ser disputada na Colômbia, mas o país acabou abrindo mão de sediar o Mundial que, segundo o presidente colombiano da época, o Mundial deveria servir à Colômbia e não a Colômbia servir à FIFA. Então o México se prontifica a organizar a competição, que por coincidência, o mesmo país sede de uma Copa que veio consagrar outro gênio, o Rei Pelé, que conquistou o Mundial do México de 1970. Se a Copa de 70 consagrou Pelé pela campanha, pelos lances geniais e pela seleção fortíssima que ele fazia parte, a Copa de 86 consagrou Maradona por ele ter ganho a Copa sozinho, entre aspas, e por ele ter vingado a honra argentina contra a Inglaterra.
4 anos antes, os argentinos haviam perdido a Guerra das Malvinas para os ingleses, e esse fato fez surgir uma rivalidade forte entre os países. Essa rivalidade teve mais um episódio, só que dessa vez o país vencedor foi a Argentina, e o herói da guerra foi Maradona. Ele foi protagonista do jogo, tendo marcado 2 gols, um com a mão de Deus, segundo ele mesmo, e o segundo gol que é considerado o mais bonito de todos os tempos em Copas do Mundo. Se após esse jogo tudo tivesse dado errado para os argentinos, Maradona já seria um grande ídolo no país. Mas calhou dele destruir a seleção belga na semifinal e ser decisivo contra a Alemanha na final. E a partir dali, ele deixa de ser um grande ídolo e passa a ser Deus. Deus do futebol para os seus compatriotas. Voltando para Nápoles como campeão mundial, Maradona continuou em excelente fase e o objetivo agora era consagrar-se em solo europeu. O início da trajetória gloriosa começou em 87 com a conquista do primeiro Scudetto do Napoli, além da Copa Itália no mesmo ano. Seguido de 2 vice-campeonatos em 88 e 89, além do título da Copa da UEFA de 89 e do bicampeonato italiano em 90. Diego foi líder e protagonista em todas as conquistas. O povo de Nápoles era tão grato a Maradona que na Copa do Mundo de 1990, durante a semifinal entre Argentina e Itália, realizada no estádio do Napoli, grande parte dos italianos nativos de Nápoles torceram para a Argentina, após um apelo de seu ídolo dias antes da partida. Esse fato mostra o tamanho da idolatria que Diego tinha por lá. Após o fim de sua passagem pelo Napoli, Maradona passou por Sevilha e Newell's Old Boys, e lá teve atuações bem discretas se comparadas ao seu auge. Mas mesmo assim, ele e o Boca Juniors firmaram o seu último contrato, como uma espécie de prêmio por sua carreira. El Pibe encerraria sua gloriosa e controversa carreira no clube do seu coração, sem as mesmas atuações de 1981, mas com uma idolatria sem precedentes. O mundo do futebol conheceu o Deus mais humano a pisar em um campo, cheio de erros e contradições, mas capaz de encantar a todos que o viram jogar. Obrigado, Diego Armando Maradona.